Salve, salve pessoal, beleza? Bom, hoje é uma grande importância aqui essa entrevista, né, principalmente pelo histórico que tem essa figura, né, por tudo que ele criou em épocas passadas em relação ao que nós chamamos hoje, né, da arte visual, na arte de fazer a grafitagem, né? Ele é um artista plástico multimídia e também um ativista cultural. Com vocês, o grandioso Rui Amaral. Fala, Marcelo. Caprichei? Falou, tá joia, obrigado. Beleza. Rui, vamos aqui destrinchar um pouco da sua história, falar das importâncias que você tem, para quem não te conhece ainda, né? Principalmente naquele processo evolutivo do grafite, da pintura de rua, né? Que você começou aí, né? Você até citou aqui um parceiro teu, durante a entrevista, se você quiser também comentar sobre ele, fique à vontade, tá bom? Tá bom, legal. Então, beleza. Rui, quando surgiu o seu interesse pela arte e o quanto foi essencial essa expressão no entendimento estético do seu trabalho como artista? Eu acho que todo mundo que desenha, eu acho que desenha desde criança, sabe? Porque, na verdade, todo mundo desenha quando criança, né? Sim. Tem algumas pessoas que são incentivadas e continuam vindo artistas, outras não são incentivadas, vai jogar futebol, vai trabalhar com economia, administração, jornalismo, enfim, outras profissões. E eu faço isso desde criança, mas não tinha pretensão de ser artista, uma coisa né, de fazer, que é gostoso de escola, né? A gente faz desde criança e tal. E aí o que aconteceu foi fazer uma faculdade. Você fica naquela do adolescente, o que você vai fazer na vida? Veterinário, arquiteto, psicólogo, você não sabe o que você vai fazer na vida, né? Mas eu gostava de desenhar, né? Aí entrei numa faculdade, fui fazer uma faculdade de desenho industrial, que eu queria fazer já desenho para massa, para massa mesmo, sabe? Sim. Imaginei fazer alguma coisa que pudesse para muita gente poder ter, né? No meio da faculdade de desenho industrial, fui trabalhar na Forma, numa empresa de design de imóveis, lá no Campo Limpo, né? E Taboão da Serra. Aí trabalhei um ano com Taboão da Serra, comendo a marmita e tal, e fazendo faculdade, dava à noite e trabalhava o dia inteiro, né? Aí, no meio da faculdade, acabei ganhando um prêmio de desenho, que eu estava me envolvendo com desenho na Faculdade de Artes Plásticas. Você como já tem iniciação, eu fiz uma faculdade de arte e educação. O básico tinha desenho industrial, comunicação visual e artes plásticas. Depois de um ano você dividia. Você ia para educação, para licenciatura, né? Você ia para desenho industrial, eu ficava na comunicação visual. E quando eu mudei para o curso, passou um ano, eu tinha ganho um prêmio de desenho em Santos, um prêmio importante. Comecei a desenvolver os desenhos, comecei a desenhar muito. Eu fiquei fascinado pelos ateliês da faculdade. Tinha ateliê de gravura em metal, ateliê de fotografia, ateliê de gravura de pedra, gravura madeira, xilogravura, aula de pintura, modelo vivo. Cara, aquilo me ficou pirado, né? Então, assim, desenho de nanquim, eu descobri o nanquim, o bico de pena. Aí comecei a desenhar bico de pena pra cacete. Era uma época que todo mundo tava uma febre até de nanquim, assim, muita gente desenha. Enfim, eu acabei desenhando e desenvolvi um trabalho grande de nanquim. Eu acabei ganhando um prêmio em Santos, estava de ditadura ainda, né? Mas estava começando a ter uma abertura para algumas festivais, alguns salões de arte, né? E o primeiro salão que abriu foi em Santos. E eu ganhei um prêmio especial do júri. Eu falei, pô, cara, daí fui falar com o jurado. Ele falou, olha, você tem jeito, porque muita gente bacana participou hoje. Um catálogo interessante para ter hoje em dia. Tá muita gente hoje em dia na minha idade que está participando lá, que começou lá, né? E eu fiquei motivado. Daí eu parei, falei, pô, de repente eu não vou ser professor, eu não vou ser dessa parte, mas de repente eu vou ser professor de artes plásticas. Sim. Porque eu fico no meio da arte, né? Eu não estudo, não vou ficar dentro de uma empresa, né? Acho que trabalhar com educação faz mais a minha cabeça do que trabalhar de repente numa fábrica, né? E aí eu comecei a dar aula, comecei a trabalhar com educação, voltei para o curso de licenciatura, fui dar aula em estágio em escola pública, escola privada, né? Dei um tempo aula em escola, né? Ginásio, né? Você é obrigado até para você fazer. Aí comecei nesse meio tempo, eu peguei o grafite, apareceu um amigo meu, que eu mandei para Vila Madalena, né? Lá no começo dos 80, entrei na FAP em 81, meio de 81, eu tinha 20 anos de idade. Então em 82, 81, 82, não lembro direito, eu já fui atrás, eu aluguei uma casa na Lisanha para morar, mesmo, para ter um lugar para desenhar, já que era um ateliê.
Eu morava na casa dos meus pais e tinha uma ateliê na Vila Madalena. E depois já acabei mudando, saí da casa dos meus pais e fui mudar para a Vila Madalena ali. E um colega meu da FAP, o Eduardo, era morador da Vila Madalena. E ele tinha um grupo de grafite, eu estudava na FAP também, e tinha um grupo de grafite chamado Tupinambá. E aí o Edu falou, vamos fazer, o Edu me chamou para fazer monitoria na Bienal a 17ª Bienal, em 83. Eu comecei a fazer esse curso da Bienal, de monitor da Bienal, em 82. Então, em 82, a gente começou a fazer o curso, me levou para fazer esse curso de monitoria na Bienal. E nesse ano de 82, a gente ficamos amigos e tal, e, pô, negócio de grafite. Falei, pô, mas grafite o bacana é mão livre, porque estava com stencil. O pessoal em São Paulo só trabalhava com stencil, grafite stencil. Né? Falei, então, o grafite bacana é pegar spray e desenhar mão livre, ficar com tela, pô, estou precisando de saco, de cortar. Vamos, paga o desenho, pão de spray. Já vai direto pro assunto. Pô, já era, né, meu? E ninguém fazia isso, cara. Ninguém fazia em São Paulo, cara. Nem o Alex, o Alau, ninguém fazia a mão livre, o spray, pegar a mão livre. Falei, mano, demorou. Aí comecei a fazer. E tinha essa pique já de vandal, porque eu tinha essa coisa de ocupação de espaço irregular. Quem fazia, né? Qualquer coisa que fizesse era cana. Era problema. E aí que eu comecei a fazer grafite ilegal com o Edu. A gente começou a ir nas ruas, ler e tal, né? Fiz um monte de grafite e tal. Nesse que eu acabei conhecendo o John Howard, na Vila Madalena, né? Que foi um grande mestre, assim, que eu fiquei... Estou super meio chateado esses tempos, ele acaba de falecer, né? Foi um momento muito difícil para mim, que é um parceiro, assim, foi meio dupla minha, a gente fez muita coisa junto, sabe? A gente morou 4 anos juntos, na Vila Madalena, dividi casa com ele, né? Vocês foram pioneiros ali, né? Fomos, a gente que abriu o Beco do Batman, a gente que abriu o Buraco da Paulista, Minhocão, todos nós que começamos a fazer esses espaços, nós começamos a passar, tem uns vídeos dele no documentário, se você pode procurar, chama Mundo da Arte, da TV Senac. Tem um depoimento dele explicando um pouco do que era o movimento, né? Porque a gente queria um movimento de arte, que era um movimento exatamente de mostrar para a cidade, para o poder público, que a arte na rua, a arte pública, através de murais, era necessário. A gente vivia uma ditadura, então qualquer manifestação artística era problema, entendeu? Era cana. E a gente acabou enfrentando, eu tive advogado da Anistia Internacional para me defender na época, de graça. A Anistia me pagou, ganhei na ditadura. Eu estava enfrentando a porrada, então eu tomei várias vezes preso. Tomei muitas. Cana em cela mesmo foi parar uma vez. A gente era detido em sala, ficava numa sala, né? Sim. Pagava um sapo lá, ficava uma tarde inteira, lá cada uma canseira na gente, fazia os BO, né? Os boletins de ocorrência e voltava para casa, assim. E essa vez que a gente foi parar numa cela, que deu mais problema, né? Sim. Mas esse é o começo, assim, que eu comecei do grafite. Legal, tranquilo. Em suas criações, você explorou outras plataformas para poder expandir a sua arte? Então, eu acabei, quando na faculdade você conhece várias mídias, né? Então, assim, eu conheci o Nanquim, né? Eu entrei na faculdade, era só 6B e borracha, né? Não tinha esse conhecimento de aquarela. Tinha essa coisa de escola, que você trabalha com guache e tal, né? Óleo, tinha experiência de pintura a óleo na escola já, com 10 anos de idade e tal. Mas não era uma coisa, tipo, você entrar na faculdade de artes plásticas é outra pegada, né? Tem um modelo vivo ali para você pintar, é bem legal, né? Bem bacana, para quem gosta, né? Quem curte, assim, arte, pintura, essas coisas, é da hora. E aí foi a coisa que eu comecei a conhecer vários segmentos das artes, né? E no final, o que mais diferenciou, na verdade, a questão do multimídia, que entra a tecnologia na parada, né? Porque toda a gente está falando em questões analógicas, tudo, né? Sim. Gravelipédio, coisa que tem 1000 anos, gravelipédio, entendeu? Mas a gente está falando agora de arte usando tecnologia. E eu acabei descobrindo, no final dos anos 80, eu acabei descobrindo que queria fazer um desenho animado dos personagens do grafite. Né? Uma das pegadas minhas do grafite é ter personagem. E criar um universo, né? Criar um mundo para eles. Meu trabalho passa por... Na verdade, meu trabalho principal é o ativismo, é o ato de fazer o trabalho lá nas comunidades, fazer um mural, enfim, arte pública. Esse é o mérito, vamos dizer assim, o âmago, a coisa principal. O segundo momento é o que você passa, né? É a imagem que você vai colocar, o tema, a história toda, assim. Enfim, eu criei uma série de personagens, né? Esse fundo aqui, no caso, é como se fosse o fundo dos personagens, do mundo deles, né? Eu não sei se ele é selva, se ele é
o mastro, ele é um ar, talvez pintado, o ar do lugar. Depois a gente pode comentar sobre isso, sobre o que é o projeto. Mas, e aí acabei conhecendo tecnologia, eu fui trabalhar, vi os primeiros testes de QuickTime Video, que é isso aí que a gente está fazendo, que é você gravar, colocar no computador e passar para a televisão, né? Porque não existia internet ainda. Então eu fui um dos primeiros caras a fazer computação gráfica, de uma forma, foi surgimento da MTV, né? Quando surgiu a MTV, era um know-how muito específico. Uma linguagem nova, né? Uma linguagem nova e uma tecnologia nova, que é uma porque não tinha custava muito caro você fazer uma computação gráfica e passar dentro de uma fita beta, né? Porque você passava numa televisão. Agora todo cartucho, antigamente era em fita, de polegada, 3 polegadas, digital. Então você pegava essa parada, esse know-how de passar o computador gerado no software, porque começaram a inventar o software para fazer, né? O Photoshop, por exemplo, não tinha. O que seria hoje. Isso, então eu fiz os primeiros Photoshop feitos no Brasil que apareceu, porque a gente importou isso de Nova York, então veio com esse know-how do Photoshop 1.0, enquanto o Photoshop desde o zero, desde o primeiro. Ele, junto com o Photoshop, e as outras empresas começaram a fazer softwares de animação, tipo Goza, After Effects, que a Adobe foi lá e comprou. A Adobe acabou comprando tudo de softwares que tinham de empresas, que eram todos estudantes saindo de universidade, montavam softwares, né? E as grandes empresas começaram a comprar. E começaram a se interligar os softwares. Então o Photoshop começou a começar com After Effects, com Goza, né? Com After, né? E aí começou a criar uma nova linguagem, possibilidade de fazer videoarte também, né? Que daí como abriu uma porta e falou, puta, a gente tá fazendo desenho animado, fazer videoarte, puta. Para explorar outras... Porra, você fica maluco. Outros caminhos. Projeção, né? Porque daí começaram a rolar as projeções. Eu pirei, cara. Fui fazer cenário, eu fiz cenário da Marisa Monte, fiz cenário do Roberto Carlos, fiz cenário do Capital Inicial, dei uma consultoria pro Ira, me procuraram o Rita Lee, Zé de Camargo, várias pessoas. Você começou a expandir. Porque ninguém sabia fazer a porra do cenário. Então eu fiz Rock in Rio, do Capital Inicial. Né? Quando eu fiz o Rock in Rio, do Capital Inicial, eu fiquei uns anos cuidando do visual do Capital Inicial. Do grafite, acabei montando uma produtora. Eu fiz essa coisa do desenho animado, de querer mexer com tecnologia. Começou a abrir um mercado absurdo das agências de propaganda e procurava fazer vinheta, abertura de programa. Né? Eu fui trabalhar numa produtora de comercial que fazia isso, pioneira. Eu fui pioneiro do grafite e fui pioneiro nessa parada do computação. E aí a gente foi shortlist em Cannes, né? A gente ficamos em Cannes, ninguém sabia fazer isso. A gente estava na frente, a gente estava pau com os americanos, com os franceses, entendeu? A gente está falando, eram 4, 5 pessoas, eram 10 pessoas. Entendeu? Nossa. Então eram 10 pessoas top no Brasil que estavam conversando igual para os americanos. Tanto que eu conversava eu peguei um software para fazer GIF animado, uma empresa sueca, um estudante sueco quem criou o GIF Builder, e eu mandei e-mail por ele, porque ninguém tinha e-mail lá também. Eu lembro, eu me contratei banda larga no Brasil, em São Paulo, tinha 1.500 só. Eu fui os primeiros banda larga do Brasil, eu lembro de contratar da Vivo, da coisa, tinha 1.500 pessoas com banda larga. Eu fiz Estadão, fiz sátira Volkswagen, fiz sátira DM9, cuidei do visual do Estadão inteiro. Então eu fui pioneiro nessas duas pegadas, na coisa da computação, depois que eu caí para a internet. Isso foi a loucura, né? Que quando eu caí para a internet, eu fui para Los Angeles, vi a SIGGRAPH, que é uma feira de tecnologia, que eu aconselho que puder um dia ter a chance de conhecer isso, que é uma coisa que você fica maluco. Eu vi televisão holográfica, bicho. Isso em 94, caraca, faz 30 anos atrás, ainda TV holográfica. TV 3D, assim, TV que você girava e via o movimento, uma holografia em movimento. Porque hoje a gente vê holografia parada, né? Sim. Eu via 30 anos atrás, era uma caixa, um negócio assim, preto, filho fumê, que era difícil de entender, de ver até, uma coisa bem rústica mesmo. Mas era uma holografia redonda, 360. Como se você pudesse ver um jogo de futebol em 3D, que a gente vê em filme de ficção, tá ligado? Imagina você ver um jogo assim projetado em 3D, andando assim em 3D. Nossa. Então tá perto, acho que os caras andam muito. Eu vi óculos, tipo asa delta, né? Então tudo aquilo que nós estamos vendo hoje de real, você já estava... Porque eu fui essas 3 coisas, eu fui pioneiro do grafite, dessa porra de computação gráfica, e acabou caindo para a internet. Sim. Quando eu fui para Los Angeles, a gente começou a comprar os modem, cara. Ninguém tinha os modem direito, comprou os modem 33, que eram os modem com mais velocidade. Eu trouxe dos Estados Unidos o modem, não tinha quase no Brasil de comprar. Conexão para a internet mais forte.
Agora a gente está falando 5G, a gente estava falando de 33, agora os caras estão no 5G. Então, muito legal essas coisas. Você vê o começo da história. Isso é legal. Bom, né? Você é considerado um dos precursores do grafite paulistano em pleno período da ditadura militar. Suas ações eram atos de transgressões? Ah, sim. Total? Total. Tanto que fui preso várias vezes, né? Tive advogado da Anistia Internacional para tirar de cana. A sorte minha que eu tinha meu irmão advogado, que também fundador do PT comunista para... Caraca! Já foda. Estava bem... Isso é muito legal. Estava bem amparado. Eu pichei muro pro Lula em 82, cara, lá na Zona Leste. Lula, governador. Em 82, cara. Então, assim, eu estou ligado no movimento do PT, né, política, essas coisas, desde o nascimento do partido, né. Eu vi meu irmão organizar invasão de terra lá na Zona Leste, com o PT. A primeira vez que eu vi o Lula foi uma invasão de terra lá na Zona Leste, que os caras estão brigando por moradia. Era um terrão assim grande, um caminhão parado ali em cima falando, né? E ele passou assim na minha frente, foi a primeira vez que eu vi o figura. E meu irmão organizava os lotes, sabe, ele é advogado, do 22 de agosto da PUC. Quem deu assessoria jurídica para a formação do PT foi o 22 de agosto da PUC. Como tem a assessoria jurídica gratuita, inclusive tem o 11 de agosto, que é da São Francisco, e tem o 22 de agosto, que é da PUC. Meu irmão, o PT quase fundou basicamente o núcleo jurídico do PT, que é Isidoro Cardoso, Zé Dirceu, Zé Mentor, grande parte do PT, parte jurídica, saiu da PUC. Serrano, Pedro Serrano, então é um pessoal muito bacana. E eu fui vice no comecinho dessa história toda, né? Mas o que você tinha me perguntado? Nesse momento que você... Então, ele tinha paulado, era preso, né, cara? Era problema, né? E nesse momento que você resolveu expor, né, a sua tida como arte, sua arte transgressora, né? Como é que começou isso ali? Não, era preso, né? Era preso toda vez. Então, mas quando você foi para a rua, você falou assim, não, agora eu vou para a rua, eu vou... Não, então a gente começou assim, eu comecei a fazer muito, né? Porque eu estava viciadão e fazia muito, cara, grafite direto. Aí eu comecei a falar, pô, a gente tá enchendo o saco, cara, fazia de dia, cara, tá embaçado essa coisa de ficar fazendo à noite, vou tocar pau, foda-se, entendeu? Certo. Foi uma porrada mesmo. E aí eu e o John, isso foi legal. O John era um cara que topava fazer, eu era o único cara, não tinha ninguém que fazia isso. Era vocês dois ali? Nós dois começamos a tomar, assim, tinha o Alberto ia junto, tinha o Carlinhos foi... Era vocês dois e a ditadura? Tinha uma galera que colava junto da gema, aqui tinha os peitos de enfrentar mesmo. Nossa, eu fiz buraco da Demar, cara. Você vai ter buraco, eu fiz um vandal, um buraco da Demar, que é um espaço que nem existe mais em São Paulo. O Vale do Agabaú antigamente tinha um buraco. Eu detonei, tudo de pastilhinha, cara. Eu zoei, cara. O pessoal fala engordurar. Eu fui muito vândalo, fui muito irresponsável no sentido do grafite. Porque depois que eu fui sacar que o grafite, na verdade, é coisa do vandal, tem muito a ver onde você faz, né? Eu fazia em espaço público, cara. Eu deixei de fazer em casa das pessoas, eu também. Falei, pô, é sacanagem. Porque depois que você acaba, né? Você vai entendendo melhor. Falei, pô, tá fazendo na casa do cara é sacanagem, né? Fazendo o carro do cara, pô, fazendo o carro do cara é sacanagem, né? Então, para o espaço público. Vamos fazer espaço público. Então, parte de viaduto, ponte, poste, tudo que de vez em quando fazia uma casa, né? Para um espaço, aquele puta filé mignon. Irresistível, né? A casa do cara virada para lá, o cara nem era as costas da casa do cara. Ou fazia na enfim, fazia, né? Não tinha jeito, né? Cara cana. Era preso direto. O que era bacana, como eu tinha meu irmão advogado, então assim, era fácil. Eu ia lá, ligava para o meu irmão, aí meu irmão já aparecia, já me tirava de cana. Todas as vezes tinha que pagar um advogado para tirar de cana, porque ficava lá, né, meu? Ficava lá. Aí eu tenho uma chance, tem um telefonema, né, doutor? Tem um telefonema. Então, pá, ligava lá para o meu irmão. E avisa o jornal também, avisa o jornal que eu estou em cana. Avisa o pessoal do jornal. Tinha uns amigos, os caras já estavam me ligando, jornalista, né? Aí ligava para o jornal. Aí o jornal, muitas vezes a imprensa ia lá me tirar de cana também, muitas vezes. Como é que era? Baneduta, sei lá, perdi a conta, né? Então, algumas vezes o jornalista ia junto. Aí saía no jornal, né? Sim. O cara foi preso, saiu no jornal preso. Como é que era nesse momento, nesses atos teu, por exemplo, assim, de você ir durante o dia, em plena ditadura, ter a ousadia de fazer o seu trabalho, né, vamos dizer assim, inicial, nos espaços públicos? Porque era uma afronta, né? Era uma afronta, de certa forma. Tem um texto que eu gosto muito do Steve Jobs, né? Sou Mac maníaco também, né? Steve Jobs sobre o louco, né? Sobre essa loucura, que a gente tem que ter coragem. A loucura um pouco está em cima disso, né? De você... Eu já soltei de paraquedas, né? Então a vida
você não ter medo, né? Coragem, a parada de enfrentar, da porrada, de não ter, de baixar a cabeça, entendeu? De tocar o pau, meu irmão, não é assim, não vai subir em cima de mim, não. É questão de postura, né? Atitude, porque eu acho que o grafite, na verdade, é isso, né? É por isso que os caras têm bode, porque o grafite estimula esse tipo de atitude, né? Da transgressão, de questionamento, que na verdade você não está. É só uma questão. Você só está questionando, você não está. Pô, você pintou um buraco, que nem eu pintei um buraco, você ser preso, que nem foi ter um vídeo na internet que eu coloquei, que é bacana, tem um vídeo, eu e o John sendo preso, né? Pintando o buraco da Paulista. Quer dizer, puta, um absurdo, você parava a pensar hoje em dia, que a pessoa sendo presa, que nem eu fui pintando embaixo de uma ponte suja, feia. Né? O negócio fica meio. Então, essa que era legal, porque você tinha uma proposta verdadeira por trás, né? De fazer arte pública, porque o que você faz com isso? Que as pessoas pensem, se reflitam, né? Você deixa o ninguém mais esperto, né? Isso que o sistema não quer, né? O nego não quer nego inteligente, o nego não quer esperto, o cara quer burrão, o cara quer o gado, que é o gado que manipula, fácil de manipular, entendeu? Então, quanto mais e arte é um instrumento de informação muito forte, porque ele mexe com outros sentidos, né? Sim. Que não é um sentido, muitas vezes, da texto, é um sentido visual. E visual, a gente está vendo hoje a imagem do Trump, né? Como é forte uma imagem, né? Como uma imagem mexe com o inconsciente das pessoas, né? Então, eu acho que é isso que eles têm medo da gente, né? É a coisa do artista, Sim. De fazer as pessoas pensarem mais. Né? Legal. Com o grupo Tupinambá... Desculpa. Tupinambá, confunde. Linguagem indígena. Tem a ver, mas tem a ver. Então vou aqui repetir, tá? Com o grupo Tupinambá, vocês foram os primeiros a grafitar a luz do dia. Essa ação, além de ser uma ação de transgressão, também era uma forma de vocês se mostrarem, estamos aqui, somos existentes, porque vocês são do meio acadêmico. Sim. Essa de pintar, que eu te falei, eu estava pintando direto, cara, só que era à noite, eu não sabe, eu já fiz de pintar de dia, foda-se, né? E, cara, topei o pau, eu falei pro cara que se foda. Segue o barco. Não, bicho, porque assim, vai preso, eu vou chamar pro jornal, liga, eu falei, perfeito, assim, aí comecei a ter reunião com a prefeitura. Sim. É isso que o que aconteceu, foi interessante, daí eu quero conversar com o prefeito, quero conversar com eu respondi, vai me prender toda vez agora, bicho? Tô a fim de pintar na parada do espaço puro, vai me prender? Né? Se liga, bicho, né? Se liga. Sou prefeito, você é meio funcionário, cara, sou secretário, eu sou cidadão, meu irmão, eu tô te pagando. Então, esse tipo de coisa, tem que falar pro cara, falar, meu irmão, você trabalha pra mim, desculpa, você tá me prendendo? Como assim? Eu tô pintando esse espaço, é meu, a parede é minha. É minha e sua. Tem um parte ali. Você vai me prender? Não, vamos conversar. Aí comecei as conversas com a prefeitura. No segundo momento começa a ser, porque eu era muitas vezes preso, eu falei, não, quero dar licença. Que com a questão de sair no jornal, eu já pedi pela imprensa, eu falei, não, quero conversar. Aí matou, eles me chamaram. E a primeira vez que eu fui conversar com o Coisa foi no Jânio Quadros, foi o primeiro prefeito eleito, não com o Jânio, foi com o secretário do Jânio. Sim. Na prefeitura ainda no Ibirapuera, onde é o Museu Afro hoje em dia, a antiga Prudang, porque era a sede da prefeitura de São Paulo. A sede da prefeitura de São Paulo já mudou, eu vim mudar, de lá depois foi para o centro. Não, a Erundina mudou lá para o Palácio lá, depois mudou para Marta, que mudou para... Já fui três. Eu conheço a prefeitura desde essa época. Invadir bienais, museus e galerias eram atitudes de protesto ou uma forma de se autopromover? Aí estou falando dentro de um processo artístico. Eu acho que tem a questão do autopromoção, mas ela é secundária, né? Porque ela é uma ferramenta, você precisa... O marketing é uma ferramenta de você poder divulgar, né? Você nada é tão ingênuo, tão simples, né? Você precisa, muitas vezes, de usar a estratégia que todo mundo usa, né? De mídias, né? Chamar atenção. Chamar atenção, né? Quando você pega tudo, é que nem coisa do grafite, é um limiar muito, muito fino, muito tênue de você, entre o que é oportunista, o que é aquela coisa que o cara está só na parada de aparecer, a onda, ou que ele realmente está na pegada séria, porque na pegada séria ele precisa aparecer, senão se não tiver voz alguém vai ouvir. Mas ele é uma forma oportunista, ele está brigando por todo mundo, é uma coisa verdadeira, né? Entendeu? E eu acho que essas respostas não dão com o tempo, com a vida. Aí você vê o circuito da vida do cara, aí você entende que ele, sabe aquele cara que está sempre
Porra, o cara não tá, faz 40 anos, o cara tá, pô, mano, então é verdadeiro, né? Se o cara fica na oportunismo, o cara, opa, tá aqui. Aí você já falou, opa, o cara tá. Aí você já, né? Também pode ser nada de ter intenção, né? As pessoas mudam de ideia, de intenção, e é louvável que aconteça. Mas eu fico antenado, né? Do oportunista, né? Daquele cara que está chegando. Você invadia mesmo? Você chegava lá, como era a sua turma ali, e você chegava lá? Tinha um round. O Tupi até, na verdade, não fazia muito, né? Porque o Tupi, na verdade, fazia muito grafite, né? Do Tupi, quem fazia grafite do Tupi era eu. Mas a luz do dia mesmo que fazia era eu e o John. Porque a galera era mais de artes plásticas, a galera era mais de ateliê, né? De arte pública. O Tupi não era... A pegada do Tupi, quando eu conheci, fazia trabalho com giz. Então era questão da efemeridade, a gente pintava de preto uma parede, pegava giz, desenhava, chovia, no dia seguinte tinha mais desenho. Entendeu? Sabe essa loucura? Tem uma lógica aí, né? É bárbaro, é uma questão. Então é a questão da acadêmica, de você discutir, você fazer, colocar pra porra, o cara passou lá no desenho do caraca, em giz. Aí no dia seguinte ele passou lá, porra, tá um. Aí o cara, caraca. É isso que, entendeu? Essa que é a pegada, fazer o cara, pensar, mano. Isso que incomoda. Que porra que o cara fez só de giz, porque o cara não usou um pincel, que você não fez a tinta. Né? Aí tem um processo, né? É muito legal. A artes plásticas é uma coisa, para quem gosta, é uma cachaça, né? Muito interessante. Né? É muito elitista, muito escroto nesse sentido, assim, muito, porque ele é muito, sofisticou demais, entendeu? Ficou muito sofisticado, assim. E eu faço, e o bacana é que está nessa sofisticação, que eu entrando numa puta crise, né? Porque ficou muito, enfim, outros assuntos assim. E o grafite é um movimento muito autêntico, muito verdadeiro. Que pode ser usado como questionamentos, né, também, né? Exato. A gente também tem essa... Sim, te protege de questionamento, né? Isso que é interessante, você saber questionar, não aceitar as coisas que te dão, né? Você tem que perguntar isso mesmo. Sim. As suas principais obras estão em um dos maiores murais da cidade, que foi o túnel, né, da Avenida Paulista, e também lá na Vila Madalena que você falou, né? Entre outros lugares também. Mas esses são os lugares mais assim, principal. E eu te falo isso porque assim, eu boy, na época de boy, transitava muito, né? Então eu via muita sua obra ali. Cara, nunca imaginei que podia estar conversando com você aqui. Porque aquela obra para mim foi muito emblemática, né? Porque eu queria entender, Paulista, né? eu queria entender aquilo ali. Como é que surgiu a elaboração, né, desse personagem tão emblemático? O Bicudo. Então, essa história é uma história comprida, né? Funcionar. Então, as principais... Não é para você entender, mas tem tudo a ver com o meu trabalho inteiro. Puta, mas é uma coisa maluca, assim, pra você entender, cara, muito doido, né? Eu tenho uma ligação muito forte com a coisa do espírito, com a humanidade, com o cosmos. Fui desde criança muito ligado com a coisa ao humanismo, sabe, de sociedade, de cidadania, sabe? E eu tenho essa coisa do espírito, do inconsciente, do espírito, do transcendental muito forte, né? Eu acredito muito em outras dimensões, né? Em alienígenas, em civilizações e tal, né? Ufonismo, né? Ufologia, né? Essas paradas, tudo eu adoro essas pegadas, né? E me interessa muito essas coisas de civilizações. E eu tive 2 sonhos de abdução, cara, muito doido. Tive 2 sonhos fortes de abdução, cara. Então, uma coisa que eu gosto muito de me... Sabe o que? Que eu me sinto... Eu me vejo muito como poeira cósmica. Me sinto muito... Sabe aquela coisa zero? O pontinho azul que o pessoal vê, muito zero. E eu não consigo entender direito a ignorância das pessoas brigarem por petróleo, por terra, sendo que a gente não... Uma poeira, cara, um efêmero, um negócio, sabe? A gente tinha que estar só vivendo, curtindo a vida, a natureza, que nem um pássaro, que nem um leão, sabe? Uma coisa. E a gente é meio atrapalhado nesse sentido, sabe? E minha visão é muito mais, tem essa visão muito de longe, porque quando eu fui aprender a jogar xadrez, o legal do xadrez é isso, você não aprender só a ver a árvore, né? Você aprender a ver a floresta, né? Então, com o tempo fui aprendendo a ver a floresta, não deixando de ver a árvore. Então eu tenho uma visão muito de longe das coisas. Então por isso que me incomoda muito a ignorância hoje da humanidade. Me sinto até numa idade medieval, a idade das trevas, minha cabeça está tão fora do... Então não consigo entender. Porque eu vejo muita gente, as pessoas pensando a mesma coisa e brigarem. Isso é muito doido, né, cara? E não consegue se entender. Isso é muito doido. Isso é uma ignorância. A vaidade, né? Tudo, várias questões que acabam... As pessoas pensam mesmo, querem o bem para Deus, mas não conseguem se entender, né? Então, assim, o meu trabalho tem tudo a ver com a anunciação da chegada dos ETs, mas no fundo é
a mostrar para o quanto a gente é ínfimo, quanto a gente é pequeno. Então, meu trabalho tem a ver com passar uma mensagem de como a gente é poeira cósmica, de como a gente precisa ter trabalho junto, que a gente precisa ter empatia, por isso que a gente trabalha de coletivo para poder se organizar para a gente viver em paz, porque não tem sentido a guerra, as diferenças sociais, né? Então, meu trabalho, apesar de ser uma coisa que é infantil, que é de ufologia, tal, que é a anunciação da chegada dos ETs, porque assim, começou assim, eu comecei a fazer os desenhos de Pico de Pena na FAP, com os Nanquim, com os personagens que chama de 27. Eu comecei a desenhar no meu quarto, criança também junto, desenhando no meu quarto, uma coisa insana, comecei a desenhar no meu quarto, do Nanquim, aí por isso que eu fui no Spray, o primeiro personagem do Spray foi o 27. Quer dizer, antes foi um personagem de xilogravura que eu estava fazendo, depois eu comecei a já entrar no personagem do Nanquim. O primeiro personagem que eu pintei no grafite foi um personagem de xilogravura que eu fazia. E o segundo personagem que eu botei no grafite é um personagem que eu fiz do Nanquim, do Bico de Pena. Aí acabei criando um personagem que era o Bicudo, que é o compridão, o amarelo, que é outro personagem que é uma espécie de um cachorrão, é um ET cachorro, mas ele é mais inteligente que o ser humano, né? É um cachorro ET, só que ele é mais inteligente que o ser humano. E aí acabei criando, depois foi os híbridos, que é outro movimento que acabei criando os híbridos, que era uma coisa de função de DNA, de pesquisa de DNA, e o personagem da Paulista, que é uma Anunnaki, que era um personagem que eram outros deuses astronômicos, que tem a ver com isso, né? Com os ETs, com a Suméria, né? Que tem a ver com essa questão toda de outras civilizações de outro planeta, tal, que isso me fascina demais, cara. Que passa a ver também em outras dimensões, tal. E ele nasceu assim, o Bicudo nasce de uma necessidade de fazer outros personagens, criar uma família para contar um pouco essa historinha, que é ficção científica, que tem a ver um pouco com, passa uma mensagem de quanto a gente é ridículo e pequeno, né? Que a gente poeira cósmica, né? É uma forma de você passar uma mensagem de como a gente é idiota, só que de uma forma mais educada, mais bacana. Mais animada, né? Mais animada, porque todo mundo se acha, né? E não percebe que são só poeira, né? Tá certo. O seu trabalho também expandiu para grandes exposições e cenários também das televisão. Você até comentou em relação ao assunto que você fez de cenários Sim. para os músicos, artistas da música. Mas você também trabalhou na televisão. Você também trabalha com televisão. Eu fiz Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que é uma das coisas mais legais que eu fiz na vida. Talvez tenha sido Castelo. Assim, quando eu fui trabalhar, eu sempre tive fascínio eu sou da época da geração da Vila César, do Garibaldi. Nossa! Né? Então eu cresci vendo o Garibaldi. Então, uma das coisas que eu sonhava ver, tinha uns filmes que eu via, a gente via também, tipo Sessão da Tarde, aquele cara que trabalhava nos bastidores das televisões, do programa infantil, sabe? E aquilo me deixava, fascinado você trabalhar nos bastidores, né? Aquela que você tira o boneco, quem é o cara, personagem, não é brincadeira, você saber quem era o cara ranziza que viste o personagem, que a criançada adora. Esse bastidor sempre me fascinou. E eu tinha um privilégio de estudar com o Boninho, com o filho do Boni. Eu sou um putano burguesão, né, Marcelo? Eu sou um putano privilegiado, né, cara? Eu sou de uma escola muito especial, porque meu tio era padre, era chefe da congregação do Colégio Santa Cruz, um colégio de padre canadense. Tinha que ser um brasileiro chefe, era meu tio que era o chefe. Nós todos fomos estudar nessa escola de padre, uma igreja católica, só que progressista, ligada à teologia da libertação, né? Que são os padres de calça jeans, que eles vão dizer, né? Que eles falam. Que são os padres que meu tio morava na favela, na comunidade, sempre morou na favela, com os outros canadenses, né, com os figuras do Canadá, é muito doido, um figura do Canadá, abrir mão de estar no Canadá para morar na favela em São Paulo, né, tudo aqui na Vila Nova Jaguaré. E aí, desde criança, né, as ligações com meu tio, meus filhos foram batizados com meu tio, no Colégio Santa Cruz, tem uma ligação muito forte com o Colégio Santa Cruz, que estudou Chico Buarque, que estudou Boninho, estudou muita gente importante, o cara que fez a reforma tributária agora no Brasil, meu colega de classe, meu colega de escola, cara, escola pesada, ali, o negócio E o meu, assim, punk ali. E aí eu entro dentro do carro da Globo desde os meus 13 anos, quando a Boninho tinha o motorista da Globo. Então a primeira vez que eu vi uma televisão, entrei na Globo, eu tinha 13 anos, 14 anos, ginásio, 12 anos. Que fui conhecer o cenário do Jornal Hoje, aqui na Amaral Gurgel, onde era o meu cão. Então ali já pirei ali, né? E acabei trabalhando, acabei trabalhando com arte de educação, faculdade e tal, mas quando eu fui trabalhar com computação gráfica,
eu montei uma produtora de internet, fazer site de Volkswagen, todos esses sites, né? Eu tinha uma proposta da TV Bandeirantes, para ser diretor de arte da TV Bandeirantes inteira. Eu tinha feito já cenário do Faustão, pintado, grafitado, né? Já tinha essa coisa de televisão, continuava, mas de dar entrevista, indo nos programas, dar entrevista, as paradas, né? E fazia cenário para MTV, de fundo, pintava um cenário, fundões para o cenário da MTV também. Umas telas, tudo pintura. Aí quando a Band me chamou, porque tinha passado por essa história da computação gráfica, da internet e tal, a Band estava ganhando muito pouco com a internet, fazer site da Volkswagen, não pagava muito, era com medo da internet, pagava muito pouco. Os caras me ofereceram um salário para ser diretor da Band. Eu tinha 36 anos. Nossa, eu posso mudar todo o visual da Band inteira, todos os cenários, toda a abertura, pode, é tudo seu, pode fazer o que você quiser. Os olhos brilharam, né? Falei, nossa, quanto você vai me pagar? Falei, quanto você quer? Falei, quero tanto. Falei, tudo bem, eu pago. Falei, nossa. Falei, tá bom, então fiquei. Aí fiquei quase um ano ali. Deu um ano na Band, o meu chefe, que me botou lá, que era o Luiz Glazer, era um cabeção, saiu, o cara saiu sem me avisar, minha cabeça... diretor de arte das TVs, geralmente ele é fechado com o cara de diretor de programação ou diretor geral. Como se fosse o técnico. Sabe o diretor esportivo do clube? O técnico cai em todo mundo, né? Efeito dominó. Efeito dominó. E esse tipo de cargo em televisão, um cargo totalmente que nem técnico de futebol. Dura 6 meses, um ano, tem uns que dura mais, né? É tudo rápido, né? E eu tô ali, pô, o cara sai, todo em casa, abre o jornal, cara. Luiz Glazer não é mais diretor de programação da TV. Eu falei, puta, que perdi o emprego, eu com filho, cara. Eu falei, que merda, cara. Aí saí, acabei indo pro Faustão, fui pro Faustão da Globo. Ele ficou um tempo na TV, depois me levou pro Faustão da Globo. Eu fui trabalhar no Faustão um ano, também depois fiquei na Globo, teve no Rio de Janeiro, pro Rio direto, toda semana. Agora eu fiquei 8 anos na Fátima Bernardes, né? Fiquei 8 anos indo lá direto toda semana. 5 anos direto toda semana, cansativo. Mas no Faustão foi o primeiro tempo que eu fiz computação gráfica no Faustão. Eu tinha feito pintura, mas não foi pelo Boninho. O Boninho na época estava de geladeira, coitado. Quem me botou na Globo e votou na Globo foi o Luiz Glazer. E eu acabei conhecendo vários diretores, eu acabei conhecendo um monte de gente, né, de televisão, né? Passar na Band, ele foi uma experiência fantástica. Foi uma experiência bem... Nossa, cara, uma delícia, cara. Porque quando eu trabalhei na propaganda, era difícil fazer um comercial, sabe? Tinha na época fazia vaca gorda, vaca magra, né? Então o tesão era fazer o cenário, fazer tudo cinema, filmava em cinema, né? Em 35, pô, era do caraca, bicho. É demais. Então eu fiz muita videoclipe, fiz um monte de videoclipe. Perfeito. Você fez parte também de uma geração de grafite que tinha o protagonismo do Alex Valauri. Sim. Ele foi uma referência, principalmente na comunicação, que hoje a gente chama de comunicação visual? O Alex é um cara especial mesmo, porque eu tive os padrinhos, os caras que ajudaram, né? Porque eu era moleque, né? Então o Alex foi um cara, quando ele me convidou para trabalhar na Trama do Gosto, por exemplo, trabalhar para expor na Bienal de São Paulo. A Bienal de São Paulo criou uma exposição entre as bienais que se chama Trama do Gosto, um formato diferente, mais moderninho de exposição. E ele foi curador e me convidou, foi super honrado, fui na casa dele. Porque a gente ficou muito próximo, quando eu fiquei mais amigo dele, saí para grafitar, fazer uns grafites juntos, e ele já estava com AIDS, né? Então uma tristeza, porque logo depois ele morreu. Deu uns 2 anos depois, eu conheci ele 2, 3 anos depois ele morreu. Foi uma merda, cara. Morreu ele, depois morreu o Ednilson também, de AIDS também. Putz, foi de AIDS, acho que o Ednilson morreu faz pouco tempo. Tá foda, a minha geração, o Vilaça morreu, o Vilaça era namorado dele também, acho que foi de AIDS, morreu. O Ednilson acho que não foi de AIDS, foi de outra coisa. Acho que foi por causa de birita. Esse pouco tempo que você teve com ele, deu para poder sentir o artista que ele era, assim, a representação dele, do Alex? Ele era muito bacana, eu gosto muito sensível, cara, muito especial. E tinha um trabalho muito bacana, né, do frango, da rainha do frango assado, muito pioneiro, assim, muito inovador, né? Porque o que ele fez, na época ele fez muito gozado, porque teve a mesma coisa que eu tive com a xilogravura. Eu fui da xilogravura, eu fui para Rua Mão Livre. Ele teve a questão da xilogravura, porque ele chegou até fazer FAP também, o Alex. Ele foi da gravura, porque a gravura tem a coisa dos layers, né? Sim. De várias etapas, de várias formas, né? Vários clichês, vários
E o grafite, quando ele começa a fazer stencil, ele usa a mesma técnica da gravura. São várias camadas. Tem serigrafia também, né? Serigrafia também, você passa uma tela, passa a segunda, né? Faz 3, 4 cores, né? Então esse mesmo processo, então ele usa essa técnica para a rua. Quando eu vi as primeiras vezes que eu vi o trabalho do Alex, eu não sabia se era, o que era aquilo, cara. Que era uma coisa tão duca, assim, que era uma coisa tão limpa, tão bem feita. E eram muito detalhes, assim, eram sofisticadas as primeiras máscaras, os trabalhos. Depois que ele foi muito, o negócio de chamar atenção, porque não tinha quase pichação em São Paulo, né? Isso é uma coisa que é muito diferente, né? Não tinha pichação em São Paulo, zero. Tinha só Canfilha 27, tinha pichação em São Paulo. Então quando eu comecei a fazer grafite não tinha pichação. Os caras começaram a fazer pichação meio junto com a gente, o Juneca, o Guilherme Mobreu. O Guilherme Mobreu era colega do colégio, né? Depois começou a apertar a galera pichação que veio forte, né? Sim. Mas estou falando de 80, 81, 82, não tinha. 82 não tinha pichador. A coisa começa depois, né? Sim. O grafite, ele tem um lado acadêmico, né? E também tem um grafite de rua. Como é que você avalia esses processos criativos? Ô Marcelo, para mim uma coisa, a gente tem eu sempre comecei dessa vez a entrevista dessa maneira, mas em todas as entrevistas eu falo que uma questão que eu coloco sempre, eu falo que só é possível filosofar em alemão, né? E os alemães também tem outra questão que eles colocam, toda vez que você começa uma discussão, uma conversa, primeiro vamos definir o que é as coisas, né? Conceitualizar o que é as paradas, né? Então, para mim, grafite, antes de a gente começar a entender o que é grafite, para mim o grafite, a definição de grafite, só existe como vandalismo, só de forma ilegal. Não importa se o cara faz com tijolo, com carvão, com spray, com latex, com cal. Não, isso é irrelevante. O que se ele riscou, se pegou um negócio. O que importa é que ele se comunicou através de uma forma sem permissão. Ele foi lá e fez um ato. A ação dele foi lá, é o riscar. Vem da palavra grafito, do latim, né, do italiano, né, que é riscar, que é rabiscar. Então a gente tem registro de grafite desde a Pompeia, né, baixa os políticos, tinha essas coisas de posto e tal, de usar a rua como se expressar, né, de forma ilegal, de fugir à polícia, baixa os impostos, essas paradas. Em 68 é muito forte na França, né, tem essa questão de usar o spray e o pincel para baixa ditadura, Revolução de 68 e tal, né. Então tem um grafite que eu vejo dessa maneira. Tem um grafite americano, que eu estou falando do grafite que eu vejo como, para mim, é o grafite. Tem um grafite ligado ao movimento hip hop, que é outra pegada, não tem nada a ver com esse grafite que eu estou falando. Então, ele escreveu numa baixa ditadura, é um grafite de tag, de nome, de colocação da pessoa ali, da quebrada, que começa a colocar suas identificações. E são coisas que um acontece muito forte na França, em 68, outro nos Estados Unidos e Nova York, né? Eu faço muito mais ligado à minha rama, muito mais a academia, né? Que é a revolução, da concentração política e tal, que é essa pegada do grafite mais ligada à Europa, apesar de ser Brasil, cara. E tem um grafite hip hop que não sou tão ligado ao grafite, nem tenho uma ligação nenhuma com o hip hop, por exemplo, né? A ligação tem muito mais a ver com o samba, até a ver com o samba do que com o hip hop. Uma coisa de eu batalho por cultura brasileira, por cultura popular brazuca, né? A coisa, para mim, é muito importante valorizar Cartola, Pixinguinha, Chico Buarque, Noel Rosa, sabe? Tonico Tinoco, Lisita Barroso. A raiz, né? A raiz brasileira. Raiz brasileira, música brasileira, né? Quem está cantando aí, eu acho importante isso. E adoro os Estados Unidos, é uma relação... Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu fiz um intercâmbio ligado à ONU, de criança. Então, eu adoro os Estados Unidos, cara. Porque eu vejo o mundo, uma coisa que eu aprendi na vida, assim, o mundo não é dividido em Estados Unidos e brasileiro. O mundo é dividido em classes sociais. Sim. Então, o artista brasileiro, e o artista americano, e o francês, o italiano, o etíope, foram tudo igual, não muda nada. E o banqueiro também é igual, o dentista é igual. O dentista, quando eu digo assim, ideologicamente, assim, né, os pensamentos são muito semelhantes. É como se você um estádio de futebol, você tem o São Paulo e o Flamengo lá, né? O problema não é você brigar, você não tem que brigar com o cara da cativa, o cara da arquibancada do Flamengo, você tem que brigar com o cara da cativa do Flamengo, de São Paulo, pô, do seu time também, que o cara está te explorando ali, entendeu? Está sentado na cativa. Você não vai brigar, não é, mano? O problema não é o flamenguista que está sentado, que pagou os 10 contos para assistir o jogo. O problema é o filho da puta está te explorando, do teu time. Então, entendeu? O problema não é São Paulo e Flamengo. Assim. O negócio é classe social, quem explora, quem é explorador, essa é a pegada. Quem está sendo explorado aqui está, né?
Então o mundo tem que ser dividido dessa maneira. Então isso que o mundo se divide. Então eu não vejo isso nem em nação, em nada, em homem, sexo, porra nenhuma. É só para mim é cabeça, é o que você pensa. Mas quando você, por exemplo, pega esse processo evolutivo do teu período para o período atual, que hoje nós estamos vendo aí os grandes grafiteiros, muralistas, como o Cobra, os Gêmeos, né, tem o Binho, tem uns nomes aí que vieram até da pichação, né, hoje são grandes grafiteiros. Como é que você enxerga esse processo produtivo do grafite, pegando o teu período ali e entendendo que esse espaço hoje público, às vezes, eles são patrocinados, são até incentivados, né, por esses artistas que conquistaram seus espaços, uma vez que você também já começou isso lá antes, mas hoje, pelas dificuldades que você passou, hoje eles não passam mais, porque muitas dessas obras que a gente vê hoje, né, ao redor da cidade, muitas vezes elas são liberadas, né, para que esses artistas possam estar ali colocando as suas artes, né? Sim. E às vezes até sendo pago para isso. Sim. Como é que você entende esse... Acho que o processo natural de conquista que eu consegui ali, eu e uma galera que começou a fazer grafite. Qual que era o intuito de fazer arte na rua, arte pública? Então quando eu comecei a conversar com a prefeitura, foi pegar autorização de espaços. Então no primeiro momento a gente conseguiu autorizar os espaços para poder pintar de forma livre. Então primeira coisa, sendo que obviamente todo mundo queria pintar os prédios, pintar tudo, mas tem um processo, né, para você chegar nisso. Então no primeiro momento foi liberar alguns espaços, aí a gente conversa com a prefeitura. A gente está querendo pintar prédio também, estamos querendo pintar autódromo, estamos querendo pintar o Interlagos inteiro, querendo pintar outro tudo. E daí começou a conversar com a prefeitura. Aí no começo do processo, eu passei como eu converso com a prefeitura desde o processo, todo o caminho que foi feito, até chegar nos prédios que você está vendo, eu falei, o que eu falei? Porque o mar foi criado por mim e outros grafiteiros. Esse mar só existe, porque eu criei um museu. Eu acabei de criar uma lei, inclusive, de fomento ao grafite agora. Na Câmara foi aprovada. Eu bati uma lei de grafite no ano passado. Só existe porque eu quero bater uma lei, caralho. Então o processo que só existe isso não foi porque de graça, porque alguém batalhou para fazer. E fui eu e mais um par de gente. Mas eu fui um dos caras que articulei essa parada. Então a gente começou primeiro a batalhar esse espaço. Na Marta, a gente começou, assim, você tem tempo pouco, eu falava bem rapidinho. Estando na Erundina, estou falando de 89, cara, falando dos anos 80, final dos anos 80, falo bem rapidinho, umas 3 décadas para você. 30 anos de grafite, rapidinho, vai. A Erundina, a gente fez um projeto de São Paulo, de grafite, a Marilene Chauí fez seminário, a gente discutiu toda uma porrada. O Amaral Gurgel, o Minhocão foi liberado, o Buraco da Paulista foi liberado. Eu pintei a primeira vez colorido o buraco no centenário da Paulista, com apoio da prefeitura, da Erundina, do PT. Foi a primeira vez que foi um mural pintado com apoio da prefeitura, a primeira vez isso que aconteceu. Isso foi em 90, faz 34 anos atrás. Só isso. Daqui pariu, cara, tô velho. Então isso, começou lá o mural. Aí a Erundina, passou a Erundina, entrou o Maluf. O Maluf mandou apagar meu trabalho. Pintou de branco, pagou. Tinha 4 anos de trampo lá, enorme. O Maluf foi lá e puf, passou uma tinta branca, mano. Eu falei, caralho, que merda, mano. Aí fui lá conversar com os filhos da puta lá, com os fascistoides lá, né? Me encaminharam pro Patrimônio Histórico, a Secretaria de Cultura. Aí eu cheguei no Patrimônio Histórico, tinha um cara fantástico, era o diretor do Patrimônio Histórico, Marcos Faerman, tinha sido torturado, era surdo de um ouvido à tortura, cego, surdo, Marcão, figuraça, jornalista, diretor do Patrimônio Histórico. Fez uma carta, tem guardado até hoje. Ontem eu vi essa carta, cara, ele guarda até hoje. Aí uma carta que fala assim, autoriza, nós estamos no Patrimônio Histórico, tem interesse em restaurar o painel, o senhor autoriza, por favor, o senhor Vitor Davi, entrevistador regional, o senhor autoriza ele para fazer de novo. Não podia ter pagado. Aí eu mandei pegar essa carta do Patrimônio Histórico, da Secretaria de Cultura, eu levei na regional e falei, aqui, ó, o Patrimônio Histórico falou que é para fazer, cara, só fez uma merda, aí pagou meu trabalho. Aí liberaram, eu fui um dos primeiros caras a ter patrocínio de tinta. Eu tive o patrocínio de um primeiro fabricante de tintas do Brasil, chamado Kivinil, com K. É uma fábrica de tinta aqui na Lapa. Nossa, que fantástico. E esse cara, não existia, antigamente não tinha essas máquinas de tinta, ele fazia um amarelo para mim especial, que é amarelo ouro, que só tinha tinta óleo, ouro. Você comprava para pintar marcação de rua e tal. O latex, o ouro, não existia. Nem com a bisnaguinha você deixava ouro. Não dava para fazer, só na máquina, uma fábrica fazia para você. Ele fazia pra mim, cara, eu saía com as galonas, eu era o único cara em São Paulo que tinha uma amarela Valtex, cara.
Aí pintei Zuta, fiz grafite há 8 anos, né, cara? Uma delícia, com patrocínio, né? Pô, pintei o buraco e tal. Aí foi andando, o buraco, aí entrou o Pita, não deu para conversar. Quando entrou a Marta, que foi depois do Pita, aí já voltei a conversar de novo. Aí a gente começou a fazer São Paulo Capital Grafite. Eu comecei a fazer projetos, toda a periferia, todas quebradas, todas as regionais, a gente começou a fazer oficina, evento de grafite. Depois da Marta, entrou o Kassab. Isso, depois da Marta entrou o Kassab. O Serra, não, depois da Marta entrou o Serra. O Kassab era vice dele. Entrou o Serra. Aí o Serra começou com a questão da pichação. Aí começou a questão de fazer, o que eles vão fazer com os pichadores e tal. E parou um tempo as coisas do projeto de grafite, mas focou muito em pichação, em discutir isso, como fazer, resolver. Passou 4 anos para fazer, não fez porra nenhuma. Quando encheu o Kassab, a gente retomou. Fomos também, conversamos. E o que nós vamos fazer então? Fazer um evento de grafite, vamos fazer um fórum. Criamos um fórum de arte de rua, na gestão do Kassab, para discutir o que fazer. Aí criamos um fórum, ia todo mundo, os pichadores, nossa, puta festa. O pessoal saía, zoava tudo, o local onde tinha as reuniões. Aí fizemos no Kassab, quando entrou o Haddad, depois do Kassab, entrou o Haddad. Aí que a coisa ficou boa. Aí a gente conseguiu criar uma comissão dos grafiteiros que eram. Porque uma das coisas que surgiu, que é muito interessante na cidade do Bucará, que são pessoas que nem você, que são artistas e são produtores, são pessoas que fazem eventos, que articulam, que fazem acontecer a parada nos locais, né? Então o que a gente quer, eu acredito nisso como política pública, é fortalecer esses lugares, para poder você, em torno, fazer ocupar os espaços, deixar os mais legais, as escolas, né? As creches, os espaços públicos, os espaços, né? Privados também, enfim, ao lugar, melhorar o lugar onde a gente mora, né? Através da arte pública, né? Então, aí no Haddad a gente acabou criando, a gente tive uma ideia de pintar o 23 de maio. Falei, vamos pintar o 23 de maio, são 5 quilômetros, aquela porra. Aí a gente começou a fazer, deu 1,5 milhão na nossa mão, para dizer do que a gente quer fazer. Passou, isso no Haddad, a gente gastou 1,5 milhão para pintar o 23 de maio. Foram 400 artistas. Toda aquela extensão, né? 5 quilômetros. Então foram 400 artistas em trama, a gente chamou os pichadores, grapicho forte. Acho que só dos 400, foram 150, acho que era grafiteiro, o resto era tudo pichador, teve muito pichador, muito, bastante gente. Então a gente pintou a 23 de maio. Quando o Dória pagou a 23 de maio, eu fui lá na reunião com o Dória, falei, nós vamos fazer um acordo com você, a gente processa vocês, porque foi pago, você pagou meu trabalho. Se eu fui pago para trabalho, você não pode apagar meu trabalho, a prefeitura pagou. Nós todos aqui fizemos trabalho, uma reunião na prefeitura com o Dória, na sala da prefeita lá. Eu tive uma reunião na sala do prefeito com o Haddad para pintar o 3 de maio, tive uma reunião com o Dória para resolver o que a gente ia pagar. Aí nessa coisa ele acabou me colocando, a gente acabou uma comissão, ele me colocou como coordenador da comissão dos grafiteiros. Eu, o Binho e a Tica, uma mulher. Como nós 3 coordenando um museu de arte de rua, a gente criou um museu de arte de rua. E ele falou, nós queremos a mesma grana que o Haddad deu, a gente quer essa grana para saber o que nós vamos desenvolver. Aí ele deu mais 1,5 milhão para nós. O que nós vamos fazer com 1,5 milhão? Vamos abrir os editais e fortalecer as quebradas. Então o Marcelo vai mandar um projeto lá, quer pintar a quebrada, quer ter oficina e tal. Então fizemos através dos editais. No segundo momento a gente ia fazer os prédios públicos, os espaços maiores. E assim que foi começando. Mas, quando a gente fez com o Haddad, com o Dória, que a gente criou o Museu de Arte de Rua, quando entrou o Haddad, o Dória saiu para governador, ele trocou o secretário, entrou o Youssef. O Youssef desfez essa galera, os produtores, os grafiteiros produtores, botou um dono de galeria, um fotógrafo, botou uns amigos, uma outra turma. Ele até me chamou, eu fiquei meio, falei, pô, eu não vou estar... Porque ele começou a usar a estrutura dos prédios para pintar o Anhangabaú, para fazer campanha para o Dória, para o Bolsonaro, para governador. O Dória saiu junto com o Bolsonaro para governador. E eles começaram a pintar espaço privado, com o dinheiro do mar, sabe? Com aquela grana que tinha arrumado. Em vez de pintar quebrada lá, os becos, as escolas e tal, começaram a pintar espaço público que dava visibilidade. Para o Dória ficar de bacana com um artista que está fazendo museu de arte de rua na cidade. Só que pintando espaço público, espaço privado. Né? Eu falei, pô, eu não vou compactar com isso aí, tô fora. Aí saí fora. Aí faz 6 anos que eu tô fora da prefeitura de conversa, porque eu não estou concordando. Aí tentei criar seminário lá, enfim.
E o que está acontecendo isso é tudo fruto desse meu trabalho de 40 anos que eu faço, de formiguinha. Algumas vezes as pessoas estão sabendo que sou eu que faço. Muita gente não sabe, de repente não tem essa ligação. Os pretos pintados, não vê minha mão lá dentro, né? Sim. Nem a do Binho, nem a da Tica, nem do Enivo. Mas tem uns bastidores que vocês atuaram. Enivo, Tica, o Mauro, Veracidade, o Mauro, o Tatei. Tatei não, pô, um monte de gente, cara, o Felipe. Mas isso é importante. Isso é importante vocês saberem, vocês grafiteiros aí, saber que foi esse homem que, juntamente com outros personagens do grafite, né, que puderam fazer aí essa facilitação para vocês poderem hoje estar aí, ó, usando o espaço público, né, de uma forma legítima, porque muitos são patrocinados, muitos são legalizados, mas foi esse homem aqui, ó, que meteu a cara a tapa para poder as coisas acontecer, né? Queridão, a arte urbana é mais do que uma atividade artística, é um olhar sobre transformar a relação das pessoas como um cenário caótico da cidade. Acho que é uma das funções, né? Essa coisa de... Das coisas mais legais que eu faço a oficina de grafite é ter eu cheguei dela no Senac quase 8 anos no Senac. Eu vendi um curso do Senac de grafite lá pro Senac, né? Aqui na Cipião, na Lapa. E, pô, eu cheguei uma senhora de 73 anos, cara, fazendo oficina de grafite. Quantos anos? 73. Caramba! 73 anos. Ela vinha de ônibus. Não era de São Paulo, não. Ela vinha de uma cidade próxima aqui de São Paulo, de madrugada, chegava aqui. Muito uma figuraça, cara. Uma figura. E ela pegou o rolão de 23, chapava, porque uma das coisas para fazer o grafite, a oficina de grafite, todo mundo zerar o muro, deixou o muro limpinho para depois fazer o desenho, sabe? Era uma coisa, todo mundo lá, mano, tinha zona lá, pá. E tinha aquele moleque que tinha ido na balada, e chegava à tarde lá, entendeu? Vendo o garotão. Sem nenhuma responsabilidade. Sossegar na aula de pintura e grafite também, né? Na boa, sem problema, né? Mas era aquela coisa, né, de uma senhora de 73 anos com o rolo lá de 23 chapando e o garotão. Os outros garotões chegavam cedo também. Sim. Mas que tinha me perguntado sobre essa questão, né, da arte urbana transformar a relação das pessoas, sobre essa relação do ambiente caótico, por exemplo, o que é o São Paulo? Por exemplo, você vê São Paulo, as pessoas, uma selva de pedra, né? Mas acredito que esse trabalho do grafite ela contribui para essa transformação. Sim, né? Sim, é arte pública, né? Além de arte pobre, toda manifestação artística ajuda a sensibilizar as pessoas a pensarem, a refletirem, a respirar um pouco, né? Refletir, pensar. Faz bem, arte é necessário, né? Que nem água, que tudo é fundamental, inclusive, né? Você não consegue viver sem arte. As pessoas param para pensar, é fútil, então você não consegue viver sem um filme, sem um cinema, sem um teatro, não dá, não consegue. É muito doido isso, né? A necessidade de se expressar e de se comunicar, na verdade, que é uma forma de comunicação, né? De trocar uma ideia, de se comunicar, né? Eu sempre acho que o grande valor que tem um grafite é quando ela consegue fazer com que a pessoa atrai atenção para aquela obra artística que foi feita ali, né? Porque quando você vê um tipo de pintura que não tem nenhuma significância, às vezes é uma autopromoção, né? Mas quando você coloca lá um trabalho que você começa a olhar e fala, rapaz, o que o cara quis dizer com aquilo? E te faz você pensar, né? Eu acho isso é uma coisa muito importante, porque nos devaneios que a gente acaba tendo, né, na nossa piração do dia a dia, quando você consegue parar para poder pensar, faz todo um efeito, né? Exato, uma significância, né? Exato, acho que até porque... É simples, né? Só você pensar já... porque quando você, por exemplo, faz uma obra dessa aqui, por exemplo, aqui atrás, que é uma piração sua, mas é uma piração daquilo que você está expondo dentro da sua reflexão. Exato. E você me faz eu parar para poder enxergar a tua obra. Eu acho isso muito louco. Então, isso aqui é a operação da arte mesmo, essa conexão, né, que você cria, né? E na verdade isso aqui está tentando materializar um pensamento, né, uma coisa de sentimento. Isso é muito doido, né? Essa coisa de você tentar se expressar de alguma coisa que você nem consegue entender direito o que é, né? E aí você coloca isso para fora, assim, fala, caraca, isso aqui, outro cara olha e fala, o que é isso? Isso mexe com a gente, né? E aqui você pode, cada um vai ter um olhar, e às vezes identificar cada qual, dentro do seu olhar, alguma coisa que talvez nem você tinha percebido que você também, fez. Sim.
esse tipo de trabalho abstrato foi um trabalho que eu tenho desenvolvido desde quando eu comecei a fazer grafite, né? Quando eu comecei a desenvolver os personagens, precisei fazer para fazer os murais, os trabalhos, precisa ter um fundo, senão ficava aquele fundo brancão, né? Sim, sim. Então, só os bonecos... Sim, então, só um traçado, né? É só o desenho figurativo, né? Só o personagem, né? Então, eu queria fechar o muro. Como fechar esse muro? Eu acabei desenvolvendo o fundo, trabalhos, objetos, imagens e tal, que foram desenvolvendo junto com os personagens. E o que eu fiz nesse momento, agora eu só tirei os personagens e deixei o fundo que eu estou há muitos anos trabalhando. E isso que está acontecendo agora, eu estou só pintando como se só estivesse pintando a floresta, o mundo dele, sem ele estar presente, né? A ideia é um pouco essa, na verdade. Talvez eu até volte a fazer ou não sei. Eu sou bem livre nessas coisas, eu não fico muito no... Preso, né? Muito, porque eu acho que bacana, eu deixo de ser verdadeiro se eu ficar preso. Sim. Se eu ficar preso, aí não vira. A intenção é sempre explorar. Exato, para poder ser, porque isso aqui passa a verdade. Então, quando você também vê verdade no trabalho, você entende que você está vendo verdade. E, ao mesmo tempo você está, caraca, o cara está pintando o que ele quer, então tem uma verdade nisso, tem alguma coisa. Aí você já, passou a verdade, verdade. E além da verdade tem a credibilidade, né? Então, com o tempo passa aquela verdade, passa a ter credibilidade, se ela for... Agora, voltando nesse tema que você acabou de falar agora aqui, ó. Colorir espaços públicos é uma forma do grafite contribuir para uma sociedade melhor? Ah, com certeza. É a arte, né? É isso. A cor, a comunidade, a gente vive num país muito tropical, né? Essa coisa é muito doida, quando você viaja para fora, a luz é diferente, né? Porque a incidência da luz no planeta é diferente, a luz do norte para o sul. A gente tem uma luz muito mais estouradona, tropical aqui no Brasil, em São Paulo. Isso é o que me chamou a atenção quando eu conheci, foi a primeira vez para fora e voltei. Me chamou a atenção muita coisa da luz aqui. Em São Paulo a gente tem super colorido, né, cara? Tem uma coisa do sol muito forte aqui. Tem o nascer do sol. Né? É tropical, a gente vive nos trópicos, né? Então o sol porreta, né, forte aqui, né, cara? Tanto que é um país ensolarado, né? Isso traz cor, né? Isso acho que revela um pouco essa coisa de você viver na sombra, sem dó, né? Você dá uma melancolia, né? E as cores acho que tem muito a ver com vibração, né? Vida, né? Com vida, né? Com luz, dessas paradas. Ao longo da sua trajetória, você atingiu seus objetivos como artista? Eu tive algumas sim, outras não, né? Tem uma parte que eu tive um problema com essa coisa, foi de sair, né? Eu fiquei trabalhando com artes plásticas, acabei virando empresário, televisão, né? E voltei para as artes plásticas. Essa guinada foi boa, foi ruim para mim, me atrapalhou na sequência, me ajudou para diversificar a cabeça também. Hoje em dia eu manipulo muito legal, eu gosto de entender Zap, essas coisas, puta, eu ando desbraçado, sabe? Instagram, eu entendo. Hoje você é mais tecnológico. Então, isso é legal, né? Se ser burro, de ser ignorante, chato, né? Se ser ignorante, não sabe mandar e-mail, não sabe usar, não sabe porra nenhuma. E eu sou super avançado nessas paradas, né? Apesar de ter perdido muito a parada. Hoje em dia eu estou vendo essa coisa de inteligência artificial totalmente por fora, né? Cada vez eu estou cada vez mais fora, cada vez mais para o analógico, estou voltando pro... Está resgatando aquilo, a sua essência. Porque me cansou um pouco também a coisa do digital, me encheu o saco. Porque eu sentia, eu vi o que é tal, eu falei, bacana, bom, tá aqui, ó, usa tal, mas não é, a minha operação está mais na tinta mesmo do que ficar desenhando Photoshop. É pintar na rua, fazer mural. É sentir o orgânico, né? Ir lá na quebrada. Agora a UMAS me chamou para fazer um projeto lá em Paraisópolis. Em Heliópolis, né? Eu confundo Heliópolis com Paraisópolis. Tem o Heliópolis Paraisópolis. E Paraisópolis. Paraisópolis fica perto do Morumbi. Paraisópolis fica perto do Morumbi, né? Isso. E Heliópolis que é mais longe, né? É mais distante, mais perto do Sacomã. Então Heliópolis me chamou, uma comunidade muito bacana chamada UMAS. E eles criaram, foi criado pelos moradores que invadiram, que ocuparam ali a quebrada ali e criaram uma biblioteca comunitária. É fodona, no esquema, entrei num site super bacana, né? E me chamaram para entrar na biblioteca, então eu vou lá fazer oficina com a molecada e tal. Eu curto essas coisas que eu tenho mais prazer. Se tivesse fazer mural de forma coletiva, é muito interessante, muito legal, muito bacana. Assim, de botar gente para trabalhar junto, fazer uns negócios gigantes e tal. É muito divertido, né? Porque na verdade a vida tem pouco a ver, tem que ter diversão, tem que ter alegria, né? Nas coisas, né?
E isso traz muita alegria, cara. Você pintar um mural gigante com 20 pessoas Fantástico. Eu já fiz, já pintei 1,5 km num dia, mais de 400 neguinhos na Bienal, na cidade de Tiradentes, no evento. Puta, fiz muita coisa, eu tô velhinho, né? Então fiz muita coisa, né, cara? Esse evento foi sensacional, cara. A Bienal me convidou, me chamou para fazer projeto social lá na cidade de Tiradentes, me apresentou uma ONG lá, bacanésima. Aí reunimos, chamei mais um parceiro lá, da Quebrada, que morava ali na Zona Leste. Não lembro o nome dele. Aí eu reuni uma galera, puta, pintamos 1,5 km no dia. Fizemos uns pontes de tinta, né? O Souvenir patrocinou, tinha água da Sabesp, água para todo mundo, e tinta e comida, cara. Pronto, num esquema assim, absurdo, cara. Legal. E bancado pela Bienal, né? Foi sensacional. Rui, prazer imenso, cara. Tudo meu, obrigado pela. Cara, chance de muito poder bom te divulgar conhecer, o trabalho. cara. Pô, você trouxe aqui relatos de grande importância, né, por aquilo que você representa, né, na sua trajetória, nessa sua caminhada do grafite, do lado visual da comunicação, né, que é essa parte também da mídia, né, e saber, né, que você ainda está mantendo ali o seu contato orgânico, né, que foi tão fundamental no seu começo. Sim. E o tempo passou, mas você tá ainda trazendo isso com você. Sim. Cara, agradeço muito essa sua participação aí, meu. Obrigado. Muito bom te conhecer, cara. Muito bom te conhecer. É um prazer todo meu. Eu tô falando a real mesmo, cara. Quando eu era boy, velho, puta, meu, eu via aqueles desenhos lá, um bicudo, eu não sabia qual era o personagem. Agora você tá me falando, não sei qual que é. Né? Eu sei o nome do personagem, mas eu via aqueles desenhos seu ali naquele túnel da Paulista. Cara, que me chamava muita atenção. Eu tinha, meus 12, 13, 15 anos. Ele tá muito tempo lá, né? Cara, aí você vai e vê, você fala, meu, quem é que fez isso daqui, cara? E hoje, aqui, ó, o homem aqui, ó. Legal. Pô, meu, muito bom, cara. Obrigado, viu? Mesmo, você tá... Com vocês aí, ó. Rui Amaral, esse é o homem. Valeu, Rui, obrigado. Eu que agradeço, valeu, obrigado.